Abrir um CNPJ. Três coisas importantes que você precisa saber. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou contador. Nós já ajudamos aqui mais de 1.500 CNPJs serem abertos no Brasil. Nós já abrimos empresas em todo o país e nós podemos, com certeza, te ajudar com todas essas informações necessárias para que você abra o teu CNPJ da forma correta. Então fica até o final, dá um like, se inscreve aqui no canal e aqui na descrição eu vou deixar os nossos contatos, o nosso site, o nosso WhatsApp, para que você entre em contato conosco, para que a gente possa te ajudar com a nossa assessoria profissional, para que o teu CNPJ seja aberto da forma correta, ok? Então, três coisas importantes que você precisa saber antes de abrir o teu CNPJ. Primeiro, meus amigos, quanto custa abrir um CNPJ? Isso é importante você entender para que você não cometa erros no momento da abertura do teu CNPJ. Você tem que entender o seguinte: primeiro, você vai ter um custo com o certificado digital do teu CPF. Antes de abrir a empresa, você tem que fazer o certificado digital do teu CPF para que você possa assinar digitalmente, porque hoje a abertura de um CNPJ no Brasil é 100% online. Outro custo com o certificado digital que você vai ter é com o CNPJ. Após você abrir o CNPJ, você vai ter o custo anual do certificado digital. E esse custo, aproximadamente, ele deve estar transitando hoje entre 200 e 250 reais por ano para você ter o certificado digital do CNPJ. O certificado do CPF, você vai custear isso apenas uma vez para você abrir o CNPJ, ok? Outro custo que você tem que botar na ponta do lápis é a taxa da junta comercial. Hoje, para você abrir uma empresa no Brasil, e dependendo do teu estado, essa taxa pode variar entre R$ 90 reais e R$ 580, R$ 600 reais, dependendo do teu estado. Então é um custo também que você tem que colocar na ponta do lápis, porém você vai pagar também uma única vez. Um outro custo que você tem que botar, e esse custo também é anual, é o alvará de funcionamento. Você tem que pagar o alvará, a inscrição municipal para a prefeitura. Infelizmente, as prefeituras cobram isso anualmente. E esse custo, dependendo da tua cidade, ele pode variar também, dependendo da tua cidade, do teu tipo de empresa. Ele pode variar entre 300, 500 reais, 3 mil reais. Se você for, por exemplo, um restaurante, uma fábrica, você provavelmente vai pagar mais caro, porque tem que ter alvará de vigilância sanitária, prefeitura e uma série de coisas. Então você tem que também pensar que você vai ter essas despesas anualmente. E para finalizar, para você abrir o CNPJ, você também vai ter um custo, uma única vez, que é o custo da assessoria contábil. Eu não chamo nem isso de custo, eu chamo de investimento. Porque se você contratar um contador que não entende, não é especialista na abertura da empresa, você pode abrir com atividade errada, com capital social errado, com uma série de informações que podem ser feitas de forma inadequada e você pode ser penalizado e pagar muito mais impostos sobre isso. E um contador hoje, para abrir uma empresa, ele vai te cobrar entre 500, 3 mil reais ou até mais, dependendo do contador. Então, por exemplo, nós aqui hoje cobramos em torno de 500 reais, dependendo do teu tipo de negócio, até menos, para abrir essa empresa para você. Então, depende muito do contador, mas você pode ter um custo elevado se você contratar aí um contador, principalmente um contador que acaba cobrando mais caro, né, para fazer esse procedimento. Então, esses são os custos, e a primeira coisa que você tem que botar na ponta do lápis. Para abrir um CNPJ, você tem que fazer todas essas contas. Mas se você quer empreender, meu amigo, se você quer ter o teu próprio negócio, você tem que investir, não tem como ser diferente. Vamos lá, segunda coisa que é muito importante para você que está abrindo o teu CNPJ, é o tipo de empresa que você vai escolher. Qual é o melhor tipo de empresa para você abrir o teu negócio? Primeiro tipo de empresa é o MEI. Existe o microempreendedor individual, que é um tipo de empresa que é disponível hoje, porém você precisa saber que o MEI não serve para todo mundo. Por quê? Primeiro que o MEI é limitado quanto ao faturamento. O faturamento mensal do MEI é limitado até 6.750 por mês de faturamento e 81 mil anual. Então você tem que cumprir esses limites. Você não pode abrir a tua empresa como MEI e faturar 30 mil por mês. Não pode, porque tem um limite mensal de 6.750 e tem um limite anual de 81. E também algumas atividades não são permitidas ao MEI. Um exemplo, todos os profissionais de classe não podem ser MEI. Médico, dentista, arquiteto, advogado, engenheiro e uma série de outras atividades, até comerciais mesmo, que não podem optar pelo MEI. Então é importante você entender isso. O MEI tem essas limitações, só pode ter até um funcionário e tem muito limite, né, limitação na questão de crédito. O MEI não vai conseguir aí no mercado empréstimos, financiamentos. Então o MEI talvez não seja para você. Outro tipo de empresa é o tipo de empresa individual, o empresário individual.
o mais conhecido como EI. Já no empresário individual, você pode faturar mais, você pode, como uma microempresa, sendo empresário individual, faturar até 360 mil por ano, que é 30 mil por mês, ou até 4 milhões e 800 por ano, que dá ali em torno de 400 mil por mês. Então, tem essa possibilidade como empresário individual. E também você pode ser, por exemplo, uma SLU, que é uma sociedade limitada unipessoal. Também é uma modalidade de empresa individual, e essa modalidade, assim como ela tem as mesmas características de faturamento da outra, né, do empresário individual, porém ela tem uma certa proteção patrimonial. Esse tipo de empresa traz uma certa proteção patrimonial sobre os bens do empresário. O seu carro, a sua casa. Isso, por exemplo, pode ser protegido contra problemas da empresa. Claro que tem regras específicas dentro de um processo de cobrança judicial e tudo mais, porém a SLU ela pode trazer uma proteção bacana para você que é um empresário individual. E o último aí, tipo de empresa que nós vamos falar, é a LTDA, a Sociedade Limitada Empresária. Esse tipo de empresa é para quando tem 2 ou mais sócios. Então você não consegue abrir uma sociedade limitada sozinho. Tem que ter no mínimo você mais um, para que você possa abrir uma LTDA. E a LTDA, cada sócio vai responder ao seu percentual, ao seu capital investido no negócio. Então esses são os tipos de empresa que você tem para escolher no momento da abertura do teu CNPJ. E o terceiro ponto importante que eu quero trazer aqui é sobre a questão tributária, sobre como você vai pagar os seus impostos, quanto que você vai pagar de impostos. E aí primeiro eu quero falar sobre o regime tributário do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime simplificado onde todos os impostos são reunidos numa única guia, sendo mais fácil o pagamento. Você não vai ter ali 5, 6 guias para pagar. Você vai ter apenas uma, e esse regime tributário, para quem está começando e para quem ainda não tem um faturamento muito expressivo, ele pode ser sim uma boa alternativa. Por exemplo, para quem é comércio, um pequeno comércio que está iniciando e vai faturar até 15 mil por mês, por exemplo, esse comércio ele vai pagar aí em torno de 4% de impostos sobre o faturamento. Uma pequena indústria, uma pequena fábrica também, que vai faturar aí até 15 mil por mês no começo, vai pagar em torno de 4,5%. E um prestador de serviço em geral, ele pode começar pagando até 6% ali, em torno de 6% para um faturamento de até 15 mil por mês. Essa é a realidade da maioria das empresas que abrem no Brasil, então esse faturamento é até às vezes difícil de ser alcançado nos primeiros meses ali, às vezes até no primeiro ano, a empresa faturar 15 mil por mês. A gente sabe que o Brasil tem essa realidade e os pequenos empresários acabam sofrendo um pouco no começo do negócio. Então o Simples Nacional pode ser a melhor solução para você que está começando. As outras opções tributárias, que é o lucro presumido e o lucro real, já demanda da empresa ter um faturamento maior. Então é uma situação que detalhe por detalhe tem que ser analisado para saber se compensa você ser do lucro presumido ou do lucro real. Meus amigos, essas são as informações importantes sobre abrir um CNPJ que eu queria trazer aqui para você. Se você ficou com alguma dúvida, chama aqui a nossa equipe, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Será um prazer esclarecer todas as dúvidas para você. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui também, deixa aqui o seu comentário, que é importante para nós. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.